E aí pessoal, beleza? Bom, vamos aqui para a parte 2, pessoal. Se caso você não viu a parte 1, o link da playlist da parte 1, quer dizer, o link da playlist desse projeto que vai estar todos os vídeos, tá aí na descrição, acessa aí. E só recapitulando, nós já fizemos a classe livro, a classe serviço e a classe biblioteca. E na classe serviço a gente vai colocar as funções do nosso programa. E a gente já criou a função de opção e também nós já criamos o laço de repetição aqui do sistema, onde para ele encerrar, né? Quer dizer, o laço de repetição para estar rodando ele, e a gente já colocou a opção para ele encerrar. Então aqui vai ter todas essas opções, que nós vamos estar criando as opções do 1 ao 5. E nós já temos a opção 6 funcionando, que no caso é de encerrar programa. Se eu colocar 6, vai aparecer encerrando e vai encerrar o nosso programa. Recapitulado aqui o que nós já fizemos, vamos criar a nossa primeira função, que é a de adicionar livros. Primeiramente, pessoal, bora criar uma variável aqui, int, chamada id livro. Ela vai estar do lado de fora e ela vai receber 1. Ela vai começar com 1, beleza? Para nós adicionar, pessoal, algum item nesse array list, a gente tem que adicionar, colocar o nome do nosso array list, no caso é livros, e apertar ponto add. Nisso nós vamos adicionar alguma coisa aqui dentro desse array list. Aí a gente vai adicionar um livro novo, mas a lógica para criar esse livro novo, a gente vai criar a função aqui no serviço. E aqui a gente vai só chamar essa função. Como é que a gente faz isso? A gente vai colocar livros.add, aqui dentro você vai colocar serviços, a classe serviços, ponto, adicionar livro. Bem assim, e a gente vai passar o ID do livro atual. Tá. Feito isso, adicionado livro, a gente vai adicionar o ID do livro mais 1, ID livro mais. Ou seja, caso a gente crie outro livro, o outro livro já vai ser de D2. E assim sucessivamente. Tá, explicado isso, pessoal, bora criar a função aqui, adicionar livro. Você pode ver que ela tá vermelhinha, é porque a gente não criou ela. Então vamos aqui em serviços, opção. Aqui vai ser public, método público, né? E ele vai retornar o que, pessoal? Ele vai retornar um objeto da classe livro. Então você vai colocar livro e o nome da função, adicionar livro. O primeiro parâmetro, pessoal, vai ser o ID que nós estamos mandando lá. E é isso. Quer dizer, o primeiro não, né? O único parâmetro. ID. Tá vendo aqui, ó? ID do livro. Aqui, int id, o mesmo tipo. Agora, pessoal, vamos adicionar as informações do livro. Quando o usuário clicar em adicionar livro, aí nós já iremos perguntar, digite o título do livro. Aí nós vamos criar uma variável para estar recebendo o título. String é título, recebe, scanner, ponto, nestline. Tá. Depois disso é o autor do livro, né? Então pode escrever aqui, ó, criar uma variável também, string, autor, recebe, scanner, ponto, nestline. Nós também colocamos um ano de lançamento. Então, aí se caso colocar menos ou mais opções, você vai criando aí, ou diminuindo. E agora vamos criar, pessoal, um objeto da classe livro. Aqui, tá vendo? Para isso, a gente tem que atender esse construtor com todos esses tipos. ID, o título, autor e ano. Para isso, vai criar aqui, ó, livro, nome da classe livro. O nome do objeto vai ser livro, recebe, new, livro. E vamos passar o parâmetro. No caso, o primeiro é ID, o outro é o título dele, o outro é o autor e depois o ano de lançamento. Tá. É isso. Deixa eu ver. ID, título, autor e ano. Ah, tá dando erro aqui porque o ano eu estou recebendo como se fosse uma string. É nestInt, não nestline. Ah, esqueci, o int é com I maiúsculo. Ah, eu também confundi aqui, ó, os sinais de menos com de receber. Pronto, agora sim. E agora nós iremos retornar o livro. Tá vendo aqui, ó, o objeto da classe livro que nós criamos? Vamos retornar ele. Aí quando o cara construir o livro aqui, colocar as informações dele, ele vai ser adicionado no nosso array list aqui da classe biblioteca, tá vendo? Ele vai vir para cá. Inclusive, para ficar até arrumadinho, pessoal, você pode até fazer isso aqui, ó. Colocar um print assim, que vai dar um espaço. Aí você coloca outro print e coloca livro adicionado com sucesso. Aí dá outro print. Pronto, agora vamos testar o nosso programa. Vamos ver se nós está adicionando os livros mesmo. Adicionar livro. 1. Dite o título do livro, sei lá, 1984. O autor é George. Como é que é o nome do cara? Acho que é assim, ó. Orwell. Acho que é assim. O ano. Vixe, o ano eu não vou saber que ano foi, sei lá. 1935. Não sei. Aí, ó. Livro adicionado com sucesso. Vamos colocar até uma exclamação para ficar até mais, né? Mais expressivo. Então, beleza. Já criamos a segunda função. Vamos para a outra função, que no caso é o que? É a de listar os livros. Ou seja, bora listar os livros que a gente tem cadastrado. Então vamos criar aqui
o case 2, vamos brecar, vamos chamar o nosso serviço ponto listar livros. A gente não criou essa função ainda na classe serviço lá, a gente vai criar. Lembrando, o serviço tem que ser com S maiúsculo, o mesmo nome que você criou aqui, se caso foi serviço igual eu assim. E como parâmetro, pessoal, vamos mandar esse array list de livros. Então vamos escrever aqui livros. Já vamos dar isso como parâmetro e lá a gente vai mostrar todos os livros que nós temos aqui dentro desse array list. Então vamos criar aqui, ó, public. Como a gente não vai retornar nada, a gente vai apenas printar os livros, listar os livros, né? Vamos apenas printar o que está dentro do array de livros. Vou colocar void listar livros. Aí nós vamos estar recebendo o array list lá de livros. Então array list livro com L maiúsculo, vamos chamar ele de livros. Pronto. Aí vamos colocar logo uma condicional logo de cara, para a gente já tratar a exceção não, vamos tratar se caso não tem nenhum livro adicionado e o usuário apertou lá em listar livros. Então você vai colocar livros.isEmpty, ou seja, se o array estiver vazio, nós iremos fazer o que? Nós iremos printar uma mensagem. Bora fazer o mesmo esquema lá dando espaço, ou seja, assim ó, nenhum livro cadastrado. E vamos dar um return para ele sair aqui, para ele retornar nada aqui. E assim encerrar aqui a função, ou seja, ele não vai ir para a segunda condição mais, ou seja, ele não vai continuar o código. Então logo de início, você não tem nenhum livro adicionado, então ó, nenhum livro cadastrado, e sai da função e volta aqui para a tela do while. Feito isso, a gente vai dar um espaço, vamos printar novamente para saltar a linha, né, quando o usuário digitar lá. E vamos escrever assim, ó, solte aqui é lista de livros. Por quê? Porque se passou dessa condicional, pessoal, se essa condicional for atendida, se livros for vazio, já vai executar esse código e vai sair do laço aqui de repetição. Quer dizer, não vai sair do laço de repetição, vai sair da função. Se caso ele passou por isso e essa condição aqui não foi atendida, então quer dizer que existe sim um livro dentro desse array list. Ou seja, tem algum livro, então a gente vai listar ele. Então basta escrever aqui, ó, lista de livros. E vamos criar aqui um laço de repetição. For até. Vai escrever livros.size. Size é o tamanho em inglês, pessoal. Então esse laço de repetição vai começar em 0 e vai até o tamanho de livros.size, ou seja, ele vai ir até a quantidade de livros que tem adicionado. Se tiver 5, ele vai listar até os 5 livros. Se tiver 10, vai até os 10 livros. E para isso, vamos printar, colocar salt ou system.out.println. Vamos escrever livros.get. Aqui a gente vai pegar. O que a gente vai pegar? O toString, pessoal. Você lembra que nós temos uma função aqui chamada toString, onde ela mostra os detalhes da classe, do objeto da classe livro? Então aqui ele vai mostrar as informações do livro. E no get, pessoal, ele pede o index. Ou seja, quando a gente adiciona um livro dentro desse array list, ele fica na posição 0. Quando você adiciona um segundo livro, ele vai para a posição 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, que na programação começa em 0. Então get i.toString, assim. Ou então, se seu nome aqui, você criou outra função chamada, sei lá, mostrar detalhes, ou então detalhes, aí você coloca aqui ponto detalhes, não toString. E basicamente é isso. Aí eu vou fazer outro sort aqui, pronto. Vamos aqui novamente, executar aqui o programa para executar. Opa, tá dando um erro aqui, o que tá dando um erro? Listar livros. Listar livro. Ah tá, livros. Pronto, colocar mais um S. Tá, vamos embora. Vamos testar aqui primeiramente o tratamento, não o tratamento de exceção. Vamos ver se, por exemplo, eu não vou adicionar nenhum livro. Aí eu vou pedir para listar. Nenhum livro cadastrado, beleza. Agora vamos adicionar um livro. Digite o título do livro. Bom, título do livro. Ah, vou colocar aqui só teste, bora adiantar logo. Teste, nome do autor, teste, ano de lançamento, 1000, o ano 1000. Livro, adicionar com sucesso. Aperta em listar. Aí ó, lista de livros. Aí ó, livro. Aí, ID1, título, teste, autor, teste, ano 1000, disponibilidade true. Tá, então já criamos a segunda função, né, pessoal? A segunda opção lá de listar livros. Agora vamos criar a terceira opção, chamada emprestar livros. Como a gente já está aqui na classe serviço, vamos aqui rolar até para baixo. Vamos criar aqui a função emprestar livros. Então aqui, ó, public. A gente não quer retornar nada, a gente vai apenas processar a informação de emprestar um livro. Então vou colocar void emprestar livro. Vamos colocar o primeiro parâmetro, vai ser o array list lá de livro, que a gente vai ter que acessar ele, né? Para a gente poder emprestar, para a gente trocar a variável lá de disponibilidade de true para false, né? E o ID dele. Porque como é que vai ser a lógica? A lógica, quando você clicar lá em emprestar o livro, a gente vai perguntar qual livro a pessoa quer que seja emprestado.
E essa informação a gente vai receber ela pelo ID dele. Pode ser tanto pelo ID, né, no caso número, ou então até pelo nome do livro, vamos fazer pelo ID, que é mais exato. Vamos criar aqui um laço de repetição, pessoal. Basicamente vai criar um objeto da classe livro aqui, chamar só livro. Colocar 2 pontos e vai colocar o array. No caso aqui era livro, vou colocar livros. Aí aqui a gente coloca livros aqui. Basicamente, pessoal, esse laço de repetição vai fazer o seguinte, ó. Vamos dizer que tem 10 livros aqui cadastrados. Ou seja, esse laço de repetição vai rodar 10 vezes. Cada vez que ele rodar, esse livro vai representar um desses livros. Então vamos dizer, o primeiro livro é o 1984 e o outro livro é a Revolução dos Bichos, também do mesmo autor. Ou seja, na primeira vez que esse laço de repetição foi executado, esse objeto aqui da classe livro vai ser o 1984. Na segunda vez vai ser a Revolução dos Bichos. E assim sucessivamente. Então com isso, pessoal, a gente vai poder verificar todos os livros cadastrados nessa array list aqui de livros. E vamos verificar se tem algum livro com essa ID que foi passada. Se não tiver nenhuma, a gente printa lá falando o livro já foi emprestado, né? Que no caso essa é a opção aqui de emprestar livro. Ou então printa que o livro não foi encontrado, que a ID que a pessoa passou não está cadastrada lá no banco de dados aqui, nosso programa aqui em memória. Então aqui dentro, pessoal, vamos criar uma condicional chamada se o livro.get id for igual a id que o usuário passar como parâmetro, aí vai ter duas situações. Se a id foram iguais, então beleza, então quer dizer que o livro foi adicionado e ele foi encontrado. Então a gente vai emprestar ele. Mas tem uma questão. Se o livro já foi emprestado, ele não pode ser emprestado novamente. Então a gente vai colocar lá que o livro já foi emprestado e que ele não pode ser emprestado porque ele já foi. Esse caso ele não foi emprestado, aí sim ele vai poder ser emprestado. Então vamos colocar aqui um if, fica melhor, né? Nós ficar repetindo assim parece fica até meio confuso. Então, se livro.get disponibilidade for verdadeiro, ou seja, se o livro estiver disponível para ser emprestado, a gente vai emprestar ele. Então livro.set disponibilidade, que era o true, a partir de agora vai ser falso. Por quê? Porque ele já foi emprestado, quer dizer, que agora ele vai ser emprestado, né? Aí vamos printar lá que ele foi emprestado. Livro emprestado com sucesso. Aí vamos colocar aqui até o nome do livro para saber se nós estamos emprestando o livro certo, né? Aí vai colocar livro.get, o título dele. Pronto. Aí vamos colocar aqui outro espaço. Beleza. Aí se caso as IDs forem iguais, mas ele não está disponível para ser emprestado, é porque ele já foi emprestado. Então vamos colocar aqui um print falando que já foi emprestado. Então vamos a mesma coisa, porque um sinal aqui livro já foi emprestado. Pronto. Aí para encerrar aqui esse laço de repetição, vamos colocar aqui um return aqui sem nada. Pronto. Aí esse caso, a ID que ele passou não foi encontrada aqui nos livros, no nosso banco de dados aqui, memória do livro, a gente vai retornar aqui para ele o quê? Vai retornar o seguinte, a mensagem é o seguinte, ó. Livro com ID tal que o usuário passar, não encontrado. Pronto. É basicamente isso. Então vamos aqui chamar essa função, né? Caso a pessoa digite lá a opção 3, aí vai ser o serviço. Não, serviço não. Vamos primeiro pedir o ID. Digite o ID do livro que deseja emprestar. Assim. Aí vamos receber esse ID. Bora declarar esse ID aqui fora, que a gente vai usar ele mais vezes aqui no projeto. ID. A ID recebe scanner.nestInt. Depois de ler o ID, a gente vai chamar o serviço lá de emprestar livros. O primeiro parâmetro é a array list de livros e o segundo é de ID. Pronto. Aí nós vamos breakar. Vamos testar essa função? Vamos embora. Colocando aqui para rodar o programa. Tá. Primeira opção, adicionar livro. Novamente, bora tentar. Já se vai. Bora adicionar o livro. Novamente. Teste. O ano de lançamento ano 1000. Pronto, livro adicionado com sucesso. Beleza, teste. Listar ele aqui. Pode ver que a disponibilidade dele está true. Tá, então vamos tentar agora emprestar ele. Emprestar, digite o ID do livro. Vou digitar 1. Livro emprestado com sucesso. O nome dele que é teste, né? Vamos listar ele aqui novamente. Disponibilidade false. Então realmente está
Tá trocando. Agora vamos tentar, pessoal, emprestar esse livro novamente. Empréstimo de livro, eu vou colocar o mesmo ID. Aí, ó. O livro já foi emprestado. Depois vale escrever lá, assim, ó. O livro já foi emprestado, eu tenho toque. Já foi emprestado. O livro emprestado com sucesso. Tá, vou colocar assim, livro emprestado. Vamos continuar. Já foi emprestado. E agora vamos colocar um ID que não existe, pessoal. Vamos colocar, sei lá, ID 5. A gente só tem só o ID 1. Ó, livro com ID 5 não encontrado. Tá. Inclusive, vou colocar outro print aqui para separar, para ficar bonito. Então tá, pessoal. Função 1, 2, 3 feita. Falta apenas agora duas funções, pessoal. A de devolver livro e a de excluir o livro. E isso eu vou deixar para a parte 3 do projeto, beleza? Então, como eu falei, o link da playlist está aí na descrição, acessa aí. Lá vai ter todos os vídeos em ordem, para você não ficar perdido. Então, basicamente é isso, e nos vemos aí então na parte 3.